Meu nome é Daniele e eu vim aqui para contar para vocês, né, um pouco de como que foi essa trajetória do começo, quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, né, gente? Porque principalmente no começo a gente fica um pouco oscila demais, né, a nossa energia, a gente fica meio perdida. Será que eu tô no caminho certo? Será que, né? Porque vem os sintomas, né? Muitos vídeos às vezes não falam sobre os sintomas, né? Até porque, gente, cada um tem um padrão de crenças, né? Talvez tem pessoas que não têm muito esses sintomas, por quê? Porque são pessoas que já não têm tantas crenças limitantes, talvez sejam pessoas mais positivadas, que não tem tanto para limpar, né? Mas todo mundo tem algo, né? Algo para limpar, para transmutar, né? Então, assim, gente, eu conheci o Ho'oponopono através, tudo começou com o livro do Segredo, né? Na época do livro do Segredo não tinha muito essa coisa pra gente pesquisar no YouTube, não tinha, tá? Então foi o começo do que é a lei da atração. E eu me interessei, é um assunto que sempre mexeu muito comigo, energia, lei da atração, né? Toda. Talvez também por eu ser do signo de peixe, o signo de peixe ele se aprofunda, ele tem essa coisa lúdica, né? E eu sempre busquei, né? Busquei sobre esses assuntos. Tá? Leio também esses assuntos sobre Ho'oponopono, né? Aí eu achei até um nome estranho, Ho'oponopono, e eu via lá, mas não. Até que eu. Não, deixa eu ver o que praticar Ho'oponopono, como que é, né? E comecei a ver, né? Aí, gente, o que eu fazia? No começo, como eu não tinha o japamala, eu peguei 108 feijão, tá? Peguei 108 feijão e eu contava, né? Eu ia, né? Coloquei aquele montinho de feijão assim, cada feijão que eu colocava ali, né? Do outro lado, eu fazia da seguinte forma: eu fazia: Daniele, abençoada, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo, tá? E eu me imaginava como uma criança, como eu estivesse conversando com a minha criança, né? Eu imaginava até uma foto, gente, de uma foto que eu tenho de quando eu era criança. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos nessa foto, tá? E, gente, foi até, gente, uma coisa meio mágica, né? Porque eu lembrava daí dessa foto. E aí a minha mãe, como eu morava não morava com a minha mãe, eu morava num apartamento com meu namorado, né? E a minha mãe um dia num domingo me mandou, acho que ela tava vendo fotos e por um acaso ela resolveu tirar foto, né, da própria foto assim, né? E me mandou, né? Então assim, já foi uma coisa muito assim, falava, nossa, gente, justo a foto que eu, né? Às vezes eu até cocriei aquilo ali, né? De tanto eu ficar com aquela foto no meu pensamento, a minha mãe acabou, né? Mas vai acontecendo essas coisas mágicas assim, né? Você começa a ver o quanto o Ho'oponopono ele vai fazendo o efeito, né? E daí assim, ó, gente, nos primeiros dias eu percebi que quando eu acordava de manhã, eu acordava com uma dor aqui, assim, ó, bem aqui, assim, onde é o coronário, assim, ó, tá? Porque o que acontece, esse chakra aqui, os chakras, você começa a transmutar a energia, então os seus chakras começam a se movimentar, né? A expandir, você começa a expandir a consciência, né? Então nessa limpeza, tudo começa a sair para fora, a limpar, né? E a tua energia muda. Então o teu corpo ele tem que se adaptar a essa nova energia, né? Então ele tem que se alinhar aí,
com essa energia. E nesse alinhamento, nessa dele se alinhar com essa energia, você vai tendo sintomas, né? Vai limpando, vai purificando. Então, assim, eu tinha essa dor aqui, né, de cabeça. Na época até não tinha muito vídeos pra mim. Eu fiquei, nossa, gente, será que é isso que eu tô fazendo? Será que, sabe? Eu ficava preocupada, será que... Mas ao mesmo tempo, eu sentia que tava limpando. Eu sentia, sabe, assim, dentro de mim, o meu espírito, parece que eu sentia que eu tava, não, gente, eu tô me sentindo mal, mas assim, fisicamente, mas eu sentia que quanto mais eu fazia, mais assim, mais eu queria limpar, mais, sabe? Parece que mais, quanto mais vinha, né, aquela... E daí eu tive também dores assim, tipo, como se fosse assim, dor de barriga, né? E daí você vai, parece que você vai limpando. Gente, aí tem também, fiquei com enjoo de estômago, parece que eu queria, sabe, soltar, limpar, e aquilo, sabe, soltava mesmo, sabe? Parece que como se estivesse assim, se estivesse tendo uma diarreia, porque tá limpando aquilo, tá? As energias do seu corpo, né? Então isso reflete no seu corpo, né? E aí eu tive todas esses sintomas e eu continuei fazendo, tá? Continuei fazendo porque eu vi que tava limpando, tava, né? A única coisa que eu, na época, gente, que eu acho assim eu, que eu errei um pouco, talvez eu fiquei muito na expectativa de fazer e ver o que iria acontecer. Eu acho que o importante é que você faça no sentido de limpeza e continue fazendo as suas coisas, o seu trabalho, vai se dedicando nas coisas, não fica assim, sabe? Porque tudo que você põe em ansiedade, né, não acontece, você tem que soltar, né? Então, assim, eu fiquei talvez um pouco na expectativa, tá? Mas assim, eu lembro também de um fato que aconteceu na época que eu vendo cortinas, eu fechei eu fiz uma encomenda, né? E só que para mim fechar essa encomenda, o cliente tinha que me pagar, né? Acho que eu até já estava com material lá, com os tecidos para fazer, e eu percebi que o cliente estava me enrolando, sabe? Então eu ia trabalhar, gente, dentro do ônibus, eu ia no meu pensamento assim, eu ia falando o nome do cliente, tá? E eu falava o nome do cliente, vamos dizer que o cliente chame João, né? Que eu não vou falar o nome dele. Mas aí eu falava, João abençoado, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Né? Fui falando lá no meu pensamento, tá? Isso daí foi bem no comecinho, tá? Até que nesse mesmo dia, esse rapaz, né, que fez a encomenda e já tava me enrolando, já tava... daí à tarde ele apareceu com um saquinho assim com dinheiro dentro, tá? E daí ele me pagou, né? Na época era uns R$ 700 assim, tá? Então, e foi assim, logo na época que eu tava até começando minhas vendas, eu tava me adaptando ainda, então aquilo pra mim foi assim, sabe? Eu na verdade, gente, o que aconteceu? Na época, eu tava com uma crença limitante de vendas, né? Eu tinha uma crença dentro de mim de que eu não era merecedora de vender. Eu não era capaz de fechar uma venda, eu não tinha um merecimento, né, de receber aquele dinheiro, entendeu? Então o Ho'oponopono, ele foi eliminando esses padrões, né? E ele foi também limpando a energia que eu compartilhava com esse cliente, que estava me impedindo de eu receber, né, essa encomenda. Então aquilo para mim já foi assim, né, uma coisa assim mágica para mim, né? E aí, gente, outra questão também que aconteceu é que eu também na época eu fumava, bebia, tá?
E aquilo que eu fui passando mal, parece que eu não queria mais, não combinava. A energia do cigarro, aquilo ali já não combinava mais com a minha energia, né? Eu acredito que, tipo assim, quando você fuma, você bebe, os obsessores estão todos ali, né? Te fazendo, te deixando ansiosa para você beber mais, para você fumar, né? E o Ho'oponopono, como você muda a sua energia, então você afasta até os obsessores. Então fica muito mais fácil de você, né? De você curar um vício, tá? E assim também, gente, eu na verdade eu sou muito cética. Para mim acreditar nas coisas, eu tenho que fazer e acontecer comigo para mim acreditar, tá? Então, para mim sempre foi muito difícil parar de fumar na época, né, que eu fumava, sabe? Às vezes eu parava 3, 4 dias e já voltava. Eu tinha essa ansiedade, eu não conseguia. Então, eu tinha na minha cabeça assim que se fosse para mim parar de fumar e todo dia ficar com vontade, ficar naquela ansiedade, com vontade, então eu preferia não parar, sabe? Eu pensava assim, que se fosse para mim parar tinha que ser natural, eu teria que esquecer mesmo aquela memória do cigarro, tinha que parar sem ter vontade. E foi o que aconteceu, o Ho'oponopono ele foi limpando, tá? Outra coisa que ajudou, gente, que antes de eu começar o Ho'oponopono, eu comecei também, eu tomava muito chá, tá? Eu não gostava muito de. Eu tava cortando um pouco esses medicamentos químicos, né? Eu tava mais partindo pro chá. E eu tomava muito chá de salsinha, tá? Então, o chá de salsinha, ele também é purificador. Então, ele já tava limpando aí, né? Transmutando. Tem também, gente, através dos chás, da água solarizada, você pode estar transmutando a energia do sol, né? Fazer exercício, meditação, são várias coisas que transmuta também. Então, por isso, gente, que o Ho'oponopono, em cada um, ele vai fazer um efeito. Porque como eu já vinha tomando chá e fazendo outras técnicas, meditando, então comigo foi mais intenso, foi mais rápido. E tem gente que às vezes vai fazer e vai falar, comigo, né, não tá acontecendo nada, ou a pessoa só tá na catarse, né? Mas vai depender muito da tua consciência, do que você acredita, o que você acredita que você é, né? O universo ele reflete apenas aquilo que você acredita que você é, né? Então, aquilo que se você acredita que o Ho'oponopono vai te dar catarse, então você vai ter catarse, né? Então você tem que também saber trabalhar aí essa energia. Vai fazendo o Ho'oponopono para você se alinhar, né? Então o intuito desse alinhamento, o que é? Qual é a energia que a gente tem que buscar? A neutralidade, porque o universo ele é neutro, entendeu? Porque se você ficar muito eufórico, muito feliz, né? A vida ela tem tem o pêndulo, né, gente? Né? Você sabe no livro Kybalion tem essa parte que eles falam do pêndulo. Então o pêndulo, ó, a nossa vida ela tá em constante nesse movimento aqui, ó. Então, quando você tá eufórico, se você ficar muito eufórico, ó, vai subir muito aqui. A hora que o pêndulo voltar, para compensar essa subida aqui, ele vai ter que vir aqui também. Aí você tá aqui eufórico e aqui você vai ter que ficar muito triste, né? Ou muito para baixo para compensar ali. Então, o sentido neutro, a neutralidade não vai fazer isso aqui subir. O pêndulo não vai mais te atingir quando você alcança aí esse sentido neutro, né? Um neutro quer dizer quando você está neutra, você está na mesma energia do universo, tá? Porque o universo é neutro, né? Então, o sentido neutro, você não tem ansiedade, você está neutro, né? Você está em paz com todas as coisas, lugares, né? É um sentido assim, eu não me vanglorio quando eu ganho, eu não me abalo quando eu perco, eu estou em paz com todas as coisas, lugares, né? Com todas as pessoas na Terra, né? Eu estou neutra. Então, é um sentido, tá?
Não adianta a gente querer ficar tanto feliz, eufórica e depois no outro dia, né? Então, assim, mas o Ho'oponopono, ele dá esses padrões, tá? De você oscila, porque você fica meio perdida. Imagina que você tá há 40 anos aí numa energia e você, de um dia pro outro, né, começa a limpar, lógico, gente, vai dar aí uma movimentada, né? No seu, no seu, vai refletir, né, no seu físico, né? Mas a minha experiência foi essa, né? E daí também, gente, outra situação que aconteceu, que foi, assim, uma mudança bem, assim, que foi mais, assim, que eu acho que, né, foi que eu vim aí, eu estava já namorando 8 anos e eu estava morando junto, né? E o que que acontece? A minha energia, como eu fui trabalhando a minha energia foi subindo, né? Eu fui ficando positivada. E eu não estava mais ressonante com a energia do meu parceiro, entendeu? Então é impossível você né, tá com a energia aqui, fica muito, gente, fica muito desconecto. É impossível você é, é, continuar ali. Se você, a pessoa que tá junto com você, ela não se alinhar junto aí, não tiver no mesmo padrão, tá? É muito difícil que você continue, tá, com a pessoa, a não ser que você convença a pessoa de também praticar e for entrando aí no mesmo, né? E daí assim, gente, você entra numa consciência que você quer seguir as vontades do seu espírito, você tem um propósito, né? E se aquela pessoa que está com você, ela não tiver condizente com essa energia que você está trabalhando, de luz, você não tem como você continuar, né? Você fica ali presa ali naquele ciclo, né? Então o Ho'oponopono, ele limpa e ele faz você entender que no caso assim, eu entendi que aquela pessoa que eu tava foi um ciclo da minha vida, né? Eu tinha que começar, é um ciclo que se fechou e eu tinha que começar outra, eu tinha que deixar ir, né? Então, assim, quando você vê que aquilo não tá fluindo, né? Deixe ir, faça por você mesmo. Eu vi que eu tinha que fazer por mim mesma, né? Eu tinha que ser forte, eu tinha que ter coragem para mim continuar por mim mesma, né? Não foi fácil também, viu, gente? Porque você tem a convivência ali com aquela pessoa e você vive muitas coisas, parece que passa um filme, né, na cabeça da gente. Mas o que que aconteceu? Eu vi que com o Ho'oponopono, eu não tinha mais, quando eu estava praticando o Ho'oponopono, eu vi que eu não tinha mais aquele apego emocional, tá? Aquele apego emocional que eu tinha, parece que eu percebi que eu falei, nossa, gente, parece que eu tinha um apego, sabe? Eu senti que eu estava mais livre, né? E daí, gente, parece que a espiritualidade, o universo, ele vai se moldando, tá? Eu não vi um jeito de como que eu resolveria aquilo ali, ou eu ia tentar transmutar aquilo ali para continuar, mas não tá, sabe? Tava bem, né? Tava bem pesado também, porque a gente tava se desentendendo bastante, sabe? As energias estavam, né? Parece que quanto mais eu fazia Ho'oponopono, mais eu brigava com meu parceiro, gente. Parece que, sabe? Mas tudo faz parte da limpeza, tá? E a sensação que eu tinha é que eu queria ficar bem quietinha, assim, bem. Talvez até um pouco afastada, sozinha. Parece que eu tava assim, num momento. Aquele momento caverna, sabe? Assim, bem, né? Queria ficar sozinha, quietinha, sabe? Eu tava limpando, né? Um momento de limpeza. Mas parece que a espiritualidade foi trabalhando as coisas gente, foi mágico, sabe? Assim, parece que eu sabia que aquilo ali, sabe? Parece que no fundo eu sabia que aquilo ia acabar, tá? Porque eu já também, a minha autoestima foi melhorando,
eu fui me valorizando, eu fui seguindo mais a vontade do meu espírito, então tinha coisas que não combinava mais com esse amor que eu tinha por mim. Então, quando você tem amor por você mesmo, se a outra pessoa te põe para baixo ou qualquer coisa assim, gente, ou te despreza, então não combina mais com você aquela energia. Você não aceita mais, tipo, migalhas, né? Porque você é autossuficiente, né? Você começa a se empoderar, assim, dentro de você, né? E você começa a ter noção de toda essa energia, gente. Parece que é como se tivesse tirado um véu, assim, sabe? Você começa a se conectar mais com pessoas também da mesma energia. As pessoas, sabe, as minhas vendas melhoraram, né? Porque você começa a atrair as pessoas e principalmente o meu lado espiritual, de evolução espiritual, tá? Eu ainda tô nessa caminhada, né, gente? Eu comecei o Ho'oponopono em 2018, tá? Porém, eu não faço todos os dias. Na época, sim, eu tava bem assim, me aprofundando mesmo. Mas como eu faço meditação, eu faço exercícios físicos, né, caminhada, então eu sempre tô trabalhando também, tá? Como eu falo para você, você pode limpar de outras formas também, tá? Tomando chá, né? Mas o Ho'oponopono, ele é uma limpeza bem profunda também, tá? Então, hoje em dia eu faço assim, esporadicamente, tá? Às vezes eu pego de fazer todos os dias, mas assim, né? Eu não consigo uma sequência assim, tá? Mas foi isso, gente. Se fosse pra acontecer, pra passar o que eu passei na época, né? As mudanças que o Ho'oponopono me trouxe, eu faria tudo de novo, tá? Porque foi o meu despertar da consciência, tá? Quando você começa a praticar o Ho'oponopono, você quer saber por que eu tô aqui. Você começa a se perguntar qual o propósito, que eu tô fazendo aqui. Você quer saber, fazer a vontade do teu espírito, você começa a querer saber sobre física quântica, você começa a evoluir, tá? E a gente nunca para de evoluir, a gente está sempre aprendendo, né? E daí, gente, foi também, né, por isso que eu fiz esse canal, né, para poder estar passando aí, né, essas experiências, como que eu sempre vou estar passando aí sobre até a experiência com arquétipos, com tudo referente à energia, tá? Espero que tenha ajudado vocês, né? Conforme eu for lembrando, gente, às vezes outras coisas também, eu vou fazendo vídeos aqui e vou falando. Gratidão, gente, né? Desde já, e muita luz nessa caminhada.